Queridos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. As pessoas falam no Brasil que o ano só começa depois do carnaval, né? Então tá perto. Semana que vem é o carnaval, tem retiro. Nós temos aí jovens e adolescentes envolvidos, estarão indo para esse retiro, eu também estarei ali pregando. E o objetivo nesse começo do ano, nós passamos boa parte do ano passado em uma série da igreja sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós estamos desde dezembro com mensagens que não estão em série. Então, esse domingo e o próximo domingo ainda teremos o que a gente chama de mensagens avulsas, ainda focando, né? A gente o ano já começou e começou bem, mas ainda estamos falando sobre prerrogativas para que, de fato, tenhamos um ano bem-sucedido. E hoje nós vamos ver um texto muito emblemático e refletir sobre algumas questões que nos impedem de avançar. E o impedir de avançar tem a conotação esta noite nesse texto, tanto espiritualmente, como comunidade, como individualmente, nos nossos planos, projetos. E cada um aqui está vivendo uma fase diferente na vida, que pode estar com a percepção de que tudo está dando certo, ou que as coisas parecem amarradas, travadas. E infelizmente, nós vivemos um momento na história, não apenas ou simplesmente para falar na história do Brasil, mas na história da igreja, de modo geral, cristã brasileira, onde existe muito misticismo, onde as coisas são muito misturadas, onde são muitas vozes e nem todos têm discernimento para entender. E às vezes a gente cria uma mística em torno disso. Eu quero esta noite, através de um fato registrado ali no Antigo Testamento, eu estou, novamente, como já disse aqui, lendo a Bíblia no projeto de um ano e estou relembrando muitas coisas. Eu tenho até anotado mais do que das outras vezes e eu até comentei com alguns, eu falei, gente, não sei o que está acontecendo, eu não sei se é o momento de vida, se é a fase, a idade, eu não sei, mas eu confesso que essa leitura me soa um pouco diferente, eu estou prestando atenção aos detalhes que eu não prestava, e o livro de Números, que é um daqueles livros, nós temos alguns livros no texto bíblico que eles ficam meio marginalizados. Números não atrai já pelo nome, né? Quem não gosta de número, quem acha que são coisas ali, já não fica muito fã do livro. Mas nós temos, de fato, muitas listas no livro de Números. Mas nós temos situações importantíssimas para a história do povo. Hoje de manhã a gente estava comentando sobre isso aqui na classe de EBD, mesmo estudando a introdução ali aos Colossenses. Nós vamos para o livro de Josué. Josué capítulo 7. Nós vamos ver aqui uma passagem muito importante, uma passagem forte, que nos traz algumas lições muito preciosas para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como indivíduos, na nossa casa, nosso trabalho, nossa escola, nosso avanço com os nossos projetos. Então, dê uma olhada aí no capítulo 7, nós vamos voltar no tempo e entender o que está acontecendo com o povo. Josué capítulo 7, a partir do versículo 1, eu estou lendo na NVT, tá bom? Essa é a linguagem que eu vou me referir aqui. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zimmer, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel. Perto de Bet-Aven, subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué, não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai.
uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3.000 guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram a terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Versículo 9. Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então o que será da honra do teu grande nome? Versículo 10. Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. Não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio o que foi separado para destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos, enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para destruição será queimado com tudo que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Versículo 16. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zírim foi escolhida. Cada homem da família de Zírim foi trazido à frente, e Acã, filho de Carme, filho de Zírim, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas e depois colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, jumentos, as ovelhas, a tenda, tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã, sua família, e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras, que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. É uma história forte, é uma história pesada, em que talvez sejamos tentados a olhar aos detalhes que não interessam a razão pela qual essa história está devidamente registrada. É interessante observar o que está acontecendo com o povo. O povo, quando começa esse texto, ele está em êxtase.
O povo acabou de vivenciar mais uma daquelas experiências poderosas. Eles entraram finalmente, depois de mais de 40 anos, vagando pelo deserto. Depois de terem visto todo o poder de Deus na saída do Egito, durante os anos de peregrinação, finalmente a terra prometida era uma realidade. Eles entraram. Detalhe importante da história é perceber que os que entram na terra prometida não é a geração que saiu do Egito. Essa história está ali registrada, inclusive, em Números, porque Deus deixa claro que aquela geração que saiu, ou seja, os mais velhos, não entraram porque eles não acreditaram no poder de Deus. Quem está entrando aqui é a nova geração. Foram aqueles que saíram do Egito abaixo ali dos 12 anos e os que foram gerados no deserto. Então é um povo que está sedento das suas próprias experiências. Interessante isso aqui também. E a entrada na Terra Prometida não poderia ser mais grandiosa. É a famosa história de Jericó. As muralhas de Jericó. Por gerações no Brasil as crianças cantam, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Foi uma vitória impressionante. Totalmente creditada a Deus. Mas depois de uma grande vitória, normalmente o nosso coração está confiante. Opa, agora vai. Ninguém pode parar a gente quando entra na boa fase. E aí a sequência da conquista de Jericó é exatamente esse lugar pequeno. Cidade com nome sugestivo, né? Ai. E eles estão ali entendendo que são invencíveis. Durante toda a jornada no deserto, se teve algo que Deus fez, foi dizer ao povo o que ele queria que o povo fizesse. Nós temos textos e mais textos de lei, textos de fala da parte do Senhor. Nós temos séculos de promessas, Deus dizendo a Abraão que ele é o escolhido, se ele continuar obedecendo. Ele falou diversas vezes no deserto, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, se cumprirdes os meus mandamentos. Deus sempre deixou uma questão condicional. O amor de Deus é incondicional. Deus nos ama apesar do pecado. Mas sermos seus filhos e nos tornarmos seu povo é condicional, no sentido de que precisamos nos submeter a Ele. Não é livre. Não é uma questão de que legal, Deus é muito bom, eu faço o que eu quero. Nunca aconteceu isso na Bíblia. Então Deus havia dado uma ordem a respeito do que eles deveriam fazer quando entrassem em Jericó. E a ordem era, não vai sobrar ninguém, não é para ficar ninguém, e vocês não vão pegar nada. Nada, nem ninguém. E aí nós vamos observar aqui que algo aconteceu, porque a vitória não vem. Na verdade, eles são submetidos a uma grande humilhação. E aí aquele ânimo do povo que está lá em cima, vai lá para baixo. Torcedores de times inferiores, como é o meu caso, sabem o que é isso. A gente ganha um jogo e acha agora vai. E no jogo seguinte a realidade se impõe e a gente toma uma surra, né? O povo vai de 100-0 assim, num piscar. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente entende que a coisa está indo muito bem e de repente dá uma travada. Uma notícia só. Algo que a gente não esperava e de nosso pensamento inteiro se mexe. A gente começa a questionar absolutamente tudo. E o povo aqui faz exatamente isso, principalmente a liderança. É a primeira grande crise com Josué como líder. Josué se torna líder porque foi o braço direito de Moisés, e além de ser o braço direito de Moisés, foi aquele que nunca duvidou da ação do Senhor em nenhum momento. E para Josué tem algo complicado, porque Josué está fazendo tudo o que Deus manda.
Só que Deus não está olhando apenas para um, Deus está olhando para todo mundo. E o povo precisava entender a responsabilidade coletiva. Em tempos em que muitos entendem e se chamam ou autodenominam de desigrejados, em tempos em que muitos entendem que igreja não é importante, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus trata em comunidade, como corpo, como grupo, não apenas a questão individual. E aqui a gente começa a entender algumas coisas. E começamos a ver o preço da desobediência. Prestem atenção nisso. Desobediência ao Senhor nunca passa despercebido por Ele. Desobediência nunca passa de uma forma que a gente ache que pode enganar ao Senhor ou que não vai acontecer absolutamente nada. No meio do povo, de maneira escondida, alguém pecou. E todo mundo sentiu. Então o pecado começa onde ninguém está vendo. Acã fez algo e pensou, ninguém está vendo. Ninguém vai saber, não vai dar problema. Deixa aqui comigo. E isso custou seriamente no povo, custou sangue. Precisamos entender, queridos, que existem dois tipos de pecados. Existem os pecados visíveis e existem aqueles que estão enterrados. Então, os pecados visíveis, o nome já deixa bem claro, são ações que nós fazemos publicamente que a gente não pode esconder. Mas existem coisas que nós conseguimos ocultar. E normalmente as coisas que nós conseguimos ocultar, principalmente transportando do cenário do deserto para a nossa era, elas estão muito associadas aos sentimentos no nosso coração. Em tempos de redes sociais, nós podemos não apenas ter uma vida dupla, nós podemos ter uma vida tripla, uma vida quádrupla. Dá para fazer um monte de perfil para um monte de coisa. Mas existem as coisas que só nós sentimos. E é plenamente possível em 2026 termos uma vida em comunidade e uma vida oculta com os nossos sentimentos, com o nosso coração, que pode estar carregado pelas mais variadas sensações. O número de pessoas hoje que sofrem, por exemplo, com vícios e que conseguem, até certo ponto, manter isso escondido é gigantesco. Foi-se o tempo que, por estarmos numa igreja, estaríamos livres de determinados comportamentos. Não. O número de pessoas dentro das igrejas que são viciadas em pornografia, em jogo, em bebida, é tão expressivo quanto fora do ambiente da igreja. E muitos conseguem viver de maneira escondida a vida inteira. Pecados do coração, eles trazem sentimentos. Pessoas que conseguem ocultar orgulho, inveja, ira. Sentimentos que definitivamente não fazem parte daquilo que Deus planeja e sonha para o seu povo, mas que ficam registrados ali no coração, desenvolvendo uma grande vida dupla. O problema com Israel aqui não foi um pecado visível, foi algo que foi enterrado. E eu quero deixar bem claro aqui, queridos, pecados enterrados têm tanto peso quanto pecados visíveis. Coisas que talvez nós pensemos que nunca ninguém vai descobrir, tem tanto peso quanto aquilo que é escancarado. Por muito tempo,
nas igrejas, nas décadas passadas, e houve um tempo que o maior pesadelo que uma mãe poderia ter no meio de uma igreja, estou sempre falando do meio tradicional, sou batista a vida inteira, estou falando no meio batista. Mas o maior pesadelo de uma mãe, nos anos 80, 90, era que sua filha engravidasse antes do casamento. Ou que o seu filho, obviamente, engravidasse. Aquilo era um pavor. As assembleias, quando aconteciam, a maneira, a confissão. E aquele tempo, e é claro que é sim um problema, o padrão do Senhor não envolve uma gravidez antes de se casar. Mas as pessoas conduziram de tal maneira que parecia que o pecado era a gravidez. E não se preocupavam muito com o fato dos seus filhos estarem se relacionando, mas não podiam engravidar. Com o passar do tempo, com os métodos contraceptivos cada vez mais à disposição, isso diminuiu radicalmente, ainda acontece, mas diminuiu muito. Mas do pavor dos anos passados, onde os filhos não poderiam engravidar, há uma geração que até acha e entende que é melhor que o filho esteja no seu quarto em casa do que na rua. Nós mudamos radicalmente. E eu quero dizer para você que se você é desse que pensa, não, pastor, a gente não tem o que fazer, então é aqui em casa. Tudo bem, ele fala que é melhor aqui em casa do que lá fora. Não. Tome vergonha, você e seus filhos. Pecado é pecado. Não importa o lugar. Na sua casa, mantenha a coerência e o padrão bíblico. Esse negócio de, não, meu quarto do meu filho é o lugar dele ali. Não, você é pai e mãe. Você precisa saber o que teu filho e a tua filha estão fazendo no quarto. Você precisa saber com quem que eles conversam, inclusive. Não adote o que as pessoas estão fazendo aí fora, porque está dando errado, inclusive. Pecados ocultos têm tanto poder de destruição quanto pecados expostos. Esse é o primeiro ponto que a gente aprende aqui. E aqui nós precisamos refletir a respeito individualmente. Como é que está o coração de cada um? O que eu tenho alimentado e como eu tenho alimentado o meu coração, e se o meu coração é ou não adoecido. Somos humanos. Nosso coração é enganoso, então é absolutamente normal que o nosso coração precise de manutenção. É absolutamente normal que precisamos estar constantemente nos regulando diante do Senhor, porque sim, o pecado está constantemente à porta. Foi o recado que Deus disse para Caim. O pecado está à sua porta. Resista. Mas Caim cedeu. O nosso coração ele está mesmo às portas de ser orgulhoso, de ser invejoso, de ser rancoroso, de ser ansioso. O que difere é o fato de entendermos isso e entregarmos ele ao Senhor ou sustentarmos ali que não precisamos confessar ao Senhor. O que as pessoas não sabem que você faz ou sente também é pecado. Também é pecado. Recentemente, houve um debate intenso no meio teológico porque um grande pastor, teólogo, escritor de livros incríveis, confessou estar vivendo em adultério há 8 anos. E durante esse período ele escreveu 5 livros. Livros muito bem vendidos, inclusive. E o debate mais interessante nessa situação, que me chamou a atenção, foi a respeito das pessoas que questionavam: confessou ou foi descoberto? Ou foi pego? Confessou porque o peso bateu ou porque descobriram? E eu quero aqui deixar bem claro que se existe arrependimento real, não tem problema como foi que aconteceu. Mas existem coisas que demoram para acontecer e só acontecem quando somos descobertos. Nós temos, por exemplo, Davi, que foi um caso em que não houve um arrependimento inicial e ele precisou ser descoberto. E quando ele é descoberto, ele se arrepende sinceramente. Agora, tem muita gente que é descoberta
e assume um discurso para resolver a situação, mas nunca teve um real arrependimento. Cansei de ver esse tipo de situação. Porque às vezes nós caímos na tentação de justificar o nosso erro. Presta atenção, querido. Toda vez que você tentar justificar o seu erro, você está demonstrando uma inclinação ao não arrependimento. Não importa se o que você fez é em resposta ao que alguém fez para você. Se foi um pecado, continua sendo pecado. As nossas justificativas, elas não anulam o pecado. A única coisa que anula o pecado é o arrependimento. E voltando ao texto, nós percebemos então que quando Deus retira a sua ação, a alegria e o brilho do povo desaparecem. A coragem vai embora. O versículo 5 diz, o versículo 4, portanto subiram cerca de 3.000 guerreiros. Vocês perceberam na narrativa que eles acham a cidade tão pequena que eles dizem, a gente não precisa nem mandar o exército todo. Aliás, talvez seja o primeiro momento de ostentação do povo desde que eles saíram do deserto. Eles chegam e dizem assim, vamos mandar só uns 3.000 homens, não vamos mandar nada, e só um pequeno contingente de 3.000. O povo estava ali se sentindo, né? Vamos mandar só um grupo aqui para resolver. E eles tomaram uma surra. 36 pessoas morreram. Isso fez com que o povo o povo constantemente achava que ia morrer. Eles têm aqui um tipo de choque de realidade. Josué se desespera. Josué não sabe o que está acontecendo. E quando nós alimentamos e nos envolvemos, quando nós temos derrotas, elas mexem com a gente. Todo mundo aqui sabe, quando você passa por uma situação, por uma crise, por uma derrota, por algo que não dá certo, quando você não tem a resposta que você espera, quando você não tem a aprovação que você tanto sonhou, quando você se dedica para determinadas coisas e elas não vêm, todo mundo aqui passa pelo mesmo processo. A gente tenta entender o que está acontecendo, se sente culpado, o gosto do fracasso é terrível. Está passando tudo isso aqui. Tudo isso aqui agora é uma realidade na cabeça de Josué. Só que Josué faz algo muito interessante. Quando as pessoas passam pelas derrotas, elas às vezes reagem de maneira diferente. Elas se ressecam, se afastam. E muitas vezes, inclusive, se esfriam, se distanciando do Senhor. Outras resolvem culpar o mundo inteiro. Josué não faz nenhuma coisa nem outra. Quando Josué se vê diante dessa grande derrota, Josué não se levanta contra o Senhor. Josué se prostra diante do Senhor. Quando você passa pelas grandes crises, derrotas e tristezas, você tem corrido para onde? Eu agora estou falando dentro do teu coração, eu não estou falando do que você pode demonstrar, eu não estou perguntando se você vem para um culto. Estou perguntando realmente no seu coração, você está correndo para onde? Onde é que você busca, de fato, um consolo ou uma explicação? Porque isso faz muita diferença. O lugar para onde você corre depois de uma decepção molda suas ações futuras. Sabia disso? Josué se joga diante do Senhor. E aqui a gente tem algo muito bonito e interessante, porque é como Deus responde a Josué. Josué se prostra. E aí nós temos o costume do povo, até hoje, né? Eles rasgam suas vestes.
Eles jogam cinza na cabeça. O povo judeu é um povo teatral nesse sentido. Aliás, não só os judeus. Na verdade, essa é uma característica do povo do Oriente. Você pode observar as reportagens, os velórios que infelizmente a gente vê, né? Aquelas multidões quando tem as guerras, o povo carregando, a maneira como as mulheres gritam, choram. É um negócio bem diferente da nossa cultura aqui. Mas Josué, de fato, está fazendo o que ele sabe. Ele está perguntando para o Senhor. Os versículos 6 a 9 dizem o seguinte: Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram a terra sobre a cabeça, se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizestes atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora é que Israel fugiu dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberam do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, o que será da honra do teu grande nome? Aí nós vamos para a resposta do Senhor. Josué está lá diante do Senhor, com o seu coração despedaçado. Eles estão sofrendo, pessoas morreram. Não é qualquer derrota. Eles simplesmente não entendem. E aí vem a resposta de Deus para Josué. Você prestou atenção no que ele fala? Versículo 10. Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Deus não deixa Josué transformar o altar no esconderijo. E nós vamos ter outros momentos da história em que Deus age de maneira diferente. Quando Elias entra no seu processo depressivo, e Elias entra, olha aí, temos profetas depressivos na Bíblia. Quando ele passa por aquela grande vitória da parte do Senhor, aquela história maravilhosa em que ele vence os 400 profetas de Baal, e aquela grande vitória, o fogo desceu do céu. Quando a gente pensa, agora Elias, agora ele toma o controle todo. Não, ele recebe um recado de Jezabel: eu vou te matar. Pense numa mulher difícil. Elias, que acabou de ver e ganhar de 400 homens, ele ouviu uma mulher dizer: eu te mato. Elias entrou em crise. Elias se deprime. Elias diz: eu vou morrer. É interessante isso, né? Como é que pode termos algo tão grandioso da parte de Deus e, na sequência, estarmos duvidando sobre o seu controle nas nossas vidas? Deus não chegou para Elias e diz: fica aí, homem mole. Elias fugiu. E o que é que Deus faz durante esse período da fuga de Elias? Deus não fala nada. Deus acompanha Elias. Inclusive, é um texto interessante que Deus dá ali uma espécie de um cuscuz vitaminado para Elias. Elias come e sai correndo, e o texto diz que ele corre por quase uns 40 dias. Imagina esse cuscuz, né? A potência dessa comida. Não inventaram o suplemento assim até hoje. E quando Elias chega no lugar, na caverna, o que é que Elias faz? Dorme. E Deus não acorda Elias. Deus deixa Elias descansar. Depois Elias levanta, Deus dá mais um cuscuzinho para ele. O que Elias faz depois? Dorme de novo. Deus não fala nada. Deus respeita e trata o cansaço de Elias. Mas com Josué, ele não deixa Josué jogado no chão. Ele diz o contrário: levante-se. Sabe por quê? Porque tem algo além que Josué não sabe. Existe uma questão aqui, inclusive espiritual, não é só emocional.
Existe um fator de desobediência real contra Deus. Quando existem fatores de desobediência, mesmo que isso gere questões emocionais, não se trata se escondendo. Questões espirituais não desaparecem. Questões espirituais se resolvem confessando diante do Senhor e encerrando. Isso é muito diferente. Se o nosso coração tem adoecido por questões de cunho espiritual, e aqui eu quero dizer para você, se o seu coração está se adoecendo por inveja, por orgulho, por ganância, por ira, por raiva, ele está se adoecendo por uma questão espiritual. E você pode fazer terapia e tratamento por 40 anos, que a sua angústia não vai desaparecer. Enquanto você não entender que o que tem provocado isso é de fato algo que não vem da parte do Senhor e que não agrada, e não lutar para resolver isso, não tem tratamento emocional que resolva. E olha que se eu quero deixar bem claro aqui, gente, eu não sou contra terapia de maneira alguma. Você que está fazendo, permaneça, faça. Mas se você não tratar o sentimento que não vem da parte do Senhor no seu coração, não vai resolver. Enquanto os corações são adoecidos por tudo aquilo que o Senhor deixa bem claro que não vem da parte dele, que é pecado, vamos entender aqui, a Bíblia diz que orgulho é pecado. Não importa qual razão faça você ter orgulho no seu coração, é pecado. A Bíblia diz que inveja é pecado. Você pode buscar na terapia a razão que for para o seu comportamento invejoso. É pecado. Ganância é pecado. Ira é pecado. Aquilo que é espiritual não se resolve de maneira emocional. Elias estava desapontado, frustrado, e Deus tratou o coração dele. Elias precisava de consolo, e Deus o consolou e encorajou. É completamente diferente com o que está acontecendo com o povo. Davi vai dizer em um salmo: enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não confessei, os meus ossos envelheceram. Davi, inclusive, mostra uma série de respostas que o seu corpo deu ao período do pecado. Nós entramos aqui na parte principal do texto, na parte onde nós temos aqui o que podemos dizer que é o coração teológico, o grande ensinamento é aqui, mas pastor, é tanto radicalismo. Nesse período, a gente está falando de um povo que está surgindo, Deus está educando, e estamos falando de uma fase histórica completamente diferente da nossa. Então, sim, o povo precisava ouvir e entender e sentir o peso do pecado no meio deles. Coisas que hoje nós praticamente desaprendemos. Porque, de modo geral, nós temos a tendência, meus queridos, de nos entendermos, de aceitarmos, de olharmos e vermos como algo absolutamente comum, comportamentos erráticos. A gente olha e diz, cada um, né? E as pessoas vão, então, se esquecendo que, epa, Deus tem, de fato, algo. Então Deus vai mostrar ali para ele. Deus abre no versículo 10 dizendo, levante-se. E no versículo 13 ele diz, levante-se. Ordene ao povo que se purifique a fim de se preparar para amanhã. Pois é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz.
ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos, enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Queridos, a culpa do meu pecado não é do outro. No meu pecado, outras pessoas até podem ter se envolvido, mas a culpa é minha. A culpa do seu pecado não é do outro. É sua. Pastor, o senhor não sabe o que fulano me fez. Fulano vai se resolver com Deus até ele entender que pecou. Mas o fato dele ter provocado em você algo que gerou um comportamento pecaminoso, um sentimento pecaminoso, não tira o fato de que você está pecando. Porque a nossa tendência é dizer, a culpa é dele. Eu xinguei ele porque ele me forçou a xingar. O problema é dele, mas você xingou. Vocês conseguem entender a diferença? O que Deus está ensinando para o povo é que não importa quem fez. O povo está pagando por isso. Porque Deus olha para o povo. E Deus diz, no meio do meu povo, tem. Quando Deus olha para o seu coração, Ele está olhando para o seu pecado. E se o seu coração traz pecados enterrados, escondidos, não vai andar para frente. Não vai. Como igreja, do mesmo jeito. Sofre todo mundo. Pecados precisam ser desenterrados. Porque nós temos uma tendência a terceirizar as coisas e dizer sempre que é do outro. Não, mas pastor, você não está entendendo. A coisa não vai por causa de... Querido, a relação com Deus, ela é individual. Se a tua relação com Deus esfriou, não existe outro culpado para isso. Às vezes a gente gosta de dizer, não, sabe como é, a igreja está ruim, então eu não estou bem porque a igreja está ruim. Não, você não está bem porque você não está bem com Deus. E talvez a igreja não esteja bem porque você não está bem. Porque o relacionamento com Deus, ele é individual. E o que Deus está ensinando para o povo aqui é que o amor dele não diminuiu. Não se trata simplesmente de um castigo. Mas não existe tolerância com o pecado. Essa é uma lição que o povo está aprendendo de uma maneira muito triste. Onde o pecado é protegido, a presença de Deus se retira. Onde a santidade é restaurada, a presença volta. Querido, se o teu coração está esfriando e ficando indiferente, eu preciso com muito carinho, temor e tremor dizer, a culpa é sua. Porque são as suas paixões que estão crescendo em volta da semente. Se algo está se tornando maior do que o Senhor dentro do seu coração e o amor ao Senhor, está sendo sufocado pelo pecado. A história de Acã nos mostra coisas muito, muito sérias. Não houve um erro de estratégia da parte de Josué. Josué errou em mandar 3.000 homens? Não. Josué errou em mandar os espias? Não. Aqueles 3.000 homens erraram porque foram lá? Não. Estava tudo ok, o problema era interno.
Tinha pecado escondido no meio do povo. Às vezes a gente olha e pensa, não, porque, na verdade, eu tô assim frio, é porque não tem tanta coisa na igreja, né? Então, não tem. Imagina só uma igreja que não tem atividade todo dia da semana. A gente terceiriza essas coisas para jogar a culpa e dizer que se tiver mais atividade, melhora. Não melhora. Não melhora. Pode ter atividade aqui 24 horas. Pode ser. Vamos botar uma placa aí na frente, igreja 24 horas. Teu coração não vai reacender se não houver um concerto com o Senhor. Não é uma questão de mais atividade, mas é uma questão de concerto individual. Não é mais barulho. Não é mais alegria, mais palma. É mais confissão e clareza diante do Senhor. Aqui a turma que está mais ativa, estou muito feliz. Alguns domingos a gente estava aqui falando do Ministério de Recepção que precisava, né, e precisa de mais voluntários, assim como vários outros ministérios. E aí hoje eu cheguei, tínhamos ali 4 novos voluntários. Eu falei, uau, time novo, a Adriana toda sorridente, alegre ali, né? Tá vendo aqui, pastor? Olha a resposta aqui. Glória a Deus. Mas a gente vive um negócio meio maluco, porque quem tá mais à frente nos ministérios aí, tem semana, tem dia que tá acabado. De tanta coisa que tá fazendo. Mas aí tem pessoas que não estão participando. Elas não estão vivendo isso. Aí elas dizem, a igreja não está num bom momento. As coisas não acontecem, não tem mais isso, aquilo, e a gente morrendo aqui de fazer um bocado de coisa. A gente vive uma dualidade muitas vezes. Porque não entende que, na verdade, o que faz a igreja estar assim, não é a igreja. É a percepção que nós temos e a nossa relação com o próprio Deus. A gente vive isso, a gente no mesmo dia, a gente ouve alguém, chega para falar e aponta 75 erros que estão acontecendo nos últimos 30 minutos. E na conversa seguinte chega uma pessoa e fala, pastor, estou tão feliz. Que bênção que foi. Puxa, como eu estou feliz em fazer isso, aquilo. Aí a gente fica olhando, aí a gente é que precisa, né, de tratamento. Né? Fala assim, eita, como é que eu faço agora? Porque, na verdade, as questões com Deus são pessoais, individuais, e revelam como estão o coração de cada um. É isso que Josué está aprendendo. O que é que Deus diz? Santificai-vos. Esse discurso não mudou com o tempo. Estamos em 2026. O que Deus continua dizendo à sua igreja, a cada um de nós, é santificai-vos. Santificai-vos. O que é se santificar? Examinar, separar do mal, tratar o pecado com seriedade. É isso. Aí nós chegamos ao momento em que o pecado é descoberto. E Deus vai fazendo... Eu não sei você, mas eu vou ser bem sincero aqui. Tem todo um roteiro de como as coisas vão acontecendo. Imagina você que não fez nada, ouvir a situação e ver a sequência que vai acontecendo. Vocês perceberam? Né? Deus disse, vocês vão se apresentar a todo mundo e eu vou dizer, qual é a tribo? Aquele suspense. Meu Deus, qual que é a tribo que está acontecendo? É a minha tribo? Não é a minha tribo? Aí é a tribo tal. Aí imagina o coração do pessoal da tribo. É a nossa tribo. O que está acontecendo? Agora apresentem-se os líderes de cada família. Aí vão lá os líderes de cada família. Agora eu vou dizer qual que é a família. Gente, tem toda uma sequência de suspense aqui que, olha, não foi brincadeira. E às vezes a gente olha o radicalismo do que acontece com Acã, mas vamos ser sinceros aqui, da noite em que Deus dá o aviso até a hora que começa tudo isso, Acã também não poderia ter chegado e confessado? Às vezes a gente espera ser pego. E olha quanta coisa acontece ao invés de chegar e dizer, não, quero saber se aqui está errado mesmo.
Quando finalmente chega na família de Acã, quando chega ali com Acã e Josué fala assim, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu? O que é que você fez, homem? Porque ninguém sabe, está enterrado. Eu li uns textos falando que até hoje, estamos em 2026, você sabia que até hoje tem dinheiro do Pablo Escobar enterrado no meio das florestas colombianas? Até hoje, porque morreu a maioria ali dos líderes, o pessoal que sabia. Até hoje, aquilo que é enterrado só é descoberto por quem sabe onde está. Estava enterrado. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tensão. E quando Acã revela o que fez, queridos, ele fez exatamente o que todos os outros personagens que pecaram fizeram, exatamente o que nós fazemos ainda hoje. Da mesma maneira como a serpente induziu Eva, nós vemos a realidade aqui. O discurso de Acã é: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão debaixo da minha tenda. O ciclo do pecado está aqui. Eu vi. O pecado, ele entra pelas portas comuns. Ele viu, assim como Eva viu aquele fruto, assim como Davi olhou do seu palácio e viu Betseba. Ah, mas Betseba estava se exibindo. Problema dela, o pecado de Davi é culpa dele. Eu vi. Precisamos vigiar, queridos, como igreja individualmente. Não importa o que as pessoas façam. Precisamos entender que existem consequências e a gente anda com a tolerância muito aberta ao pecado. Não tem problema não. Todo mundo faz. O pecado começa assim, pelo que nós vemos. Cobicei. Quando o desejo é alimentado, vira necessidade. Ele viu e ele quis. Já falei, continuo falando e vou continuar mais para frente. Nós vivemos um mundo onde tudo é jogado nas nossas caras. Nós temos hoje todo tipo de curso sendo vendido e tem coisas que são boas. Tem todo um movimento, por exemplo, contra a pornografia. E um dos vídeos que aparecem dessas campanhas, desses ministérios, é a pessoa dizendo, primeiro você vê uma foto de uma mulher que você fica assim, nossa, e aí você vai atrás disso. E aí você começa a ver, porque o algoritmo vai dizer que você quer e aparece para você todo dia. E de repente aparece um convite. Veja mais. Ou o que você quer está nos stories. E aí depois de um tempo tem um link. Depois que você entra no link tem um convite para uma outra plataforma. E quando você perceber ou não perceber, você está pagando o conteúdo. Quantas pessoas vão saber disso? Dependendo de como você é, quem você tem, ninguém. É teu celular, teus dados, ninguém. E você está absolutamente aprisionado. Carregando isso para a vida. A sequência é absolutamente real e atual. Vi, cobicei, tomei. Pecado é escolha. Pecado não é acidente. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Pecado não é acidente. Aconteceu mesmo com Davi. Davi viu Betseba.
Davi chamou Betseba. Davi conversou com Betseba. Davi se relacionou com Betseba. Não é acidente. Não é acidente. Quando eu começo a sentir um sentimento de tristeza, de revolta, de raiva de alguém, também não é um acidente, porque isso vai crescendo e a gente deixa crescer. E de repente eu já não gosto da pessoa, de repente eu estou fugindo da pessoa, de repente eu estou evitando a pessoa. Não é acidente. Eu deixei crescer. E cresce. Acã está aqui nos ensinando isso. E depois de fazer tudo isso, o que é que ele fez? Escondeu. Vocês lembram como é que Davi escondeu o pecado dele? Vocês esqueceram que Davi escondeu? Primeiro Davi chamou Urias. Esse homem está aí há não sei quanto tempo lá no meio da guerra. A primeira coisa que ele vai querer fazer é encontrar a mulher. E Urias, mostrando uma amizade até difícil de entender. Eu não sei você, mas eu não sei se eu teria toda essa consideração, né? Sabendo que eu poderia morrer a qualquer momento, indo lá em casa, poder dar um abraço na minha esposa, eu ficar no palácio, porque eu não vou encontrar a minha esposa enquanto os meus amigos estão na guerra. Olha, que homem incrível. Não sei se eu seria tão incrível assim. E eu não sei se você também seria ou não. Aí Davi entende que não vai dar certo a sua estratégia. E como é que Davi esconde? Matando Urias. Tá vendo como vai só piorando? Vai só piorando. Ele escondeu. Ele fez isso. Ele enterra. Enterrar e esconder, queridos, é o que mantém o nosso coração preso. Ah, pastor, tem umas coisas que não andam. Eu não estou dizendo que toda dificuldade que a gente passa na vida é por causa disso. Mas eu quero dizer para você que muita dificuldade que a gente vive é porque espiritualmente a gente está doente também. E da mesma maneira como Deus disse para Josué, levante-se, é o que Deus quer fazer. Mas Deus precisava ensinar aquele povo. O que é que você está enterrando no fundo do seu coração? O que é que só você sabe? Porque talvez você pense que porque só você sabe. Não tem problema. Eu quero dizer para você, tem problema. Tem problema. Existe uma grande diferença do tempo do deserto para os dias de hoje, para a igreja. Primeira grande diferença, a cruz de Cristo. Nós podemos resolver isso de maneira individual, sem que o povo todo saiba. Da mesma maneira que dá para pecar em secreto, dá para resolver em secreto, desde que haja arrependimento. Mas diferente do povo, em que o povo ficou travado e parado até acontecer tudo, a igreja do Senhor pode até sofrer. Mas diferente daquela época do Antigo Testamento, ela não para. O Senhor continua agindo, seu povo continua indo com ele. Deus continua salvando, Deus continua curando, Deus continua fazendo incríveis dias daqueles que estão conectados com ele. Mas a gente trava. A gente para. A angústia fica ali. É a gente que sofre, não é o outro. Aliás, é uma das maiores fontes de desespero e ansiedade. É quando a gente está magoado com alguém, a gente percebe que a pessoa está de boa. Como é que pode? Eu estou aqui morrendo de raiva. E aí a gente começa a alimentar vozes, sabia? Olha lá, está fazendo pouco caso. Está falando de mim para ele. Está tirando sarro da minha tristeza. O outro nem imagina o tamanho da ferida que te causou, talvez.
E quem está apodrecendo o coração é a gente. Isso vai desencadeando uma sequência de fatos doentes. As nossas atitudes passam a ser adoecidas. É por isso que precisamos urgentemente examinar o que cada um carrega. O que de fato está travando o nosso coração diante do Senhor, é diante dele. O Senhor não faz isso para castigar e expor, o Senhor faz para tratar. Depois do pecado descoberto e tratado, a declaração do versículo 26, o final é: com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Queridos, Deus nos dá oportunidades não para exposição ou para castigo, mas para tratamento, perdão e cura. A grande questão, e eu quero que você reflita muito a esse respeito. Seja muito sincero agora com você e ele. Você deseja a cura? Porque tem uma característica diabólica, terrível, dolorosa nos pecados enterrados. É porque a gente se acostuma tanto com eles, que lá no fundo a gente não quer viver sem eles. Tem gente que se acostuma tanto a detestar o outro, que lá no fundo ele já está gostando disso. E não luta pela cura. Como é que está o seu coração? A história de Acã nos lembra: Deus é santo, pecado é sério. Não caia na besteira do que as pessoas falam hoje, que Deus é isso aí, é legal, é amor. Deus é santo. Não tem desculpa para o pecado. Isso tem peso. Mesmo assim, Deus é gracioso. Ele não abandonou o povo, ele corrigiu. Deus deseja corrigir e salvar. Cristo é a nossa esperança, mas o pecado continua precisando de julgamento. A grande questão é entender que não existe paz com o pecado escondido. E cada um aqui sabe o que tem sentido ou não. E uma das coisas que mostra que o nosso coração já não vai bem chama-se apatia. Apatia. Está na UTI. Quando você entra no modo tanto faz, a coisa está séria. A grande questão essa noite, para mim e para você, é: o que você deseja? Cura ou continuar com o coração se alimentando? Precisamos pensar nisso. Precisamos refletir sobre isso. Porque isso afeta tudo. Querido, toda vez que você, por qualquer razão, você deixa de fazer algo, ou você passa a não se relacionar ou falar mal, você está pecando. Falar mal do teu irmão, do próximo, é pecado, sabia disso? Às vezes o nosso coração está tão machucado que a gente não entende. A gente acha que não tem problema. A gente foca nos grandes pecados, mas sabe o que mais tem enterrado no coração? Orgulho, inveja, raiva, frustração. E aí a gente começa a ferir uns aos outros. Pecado.
pecado não tratado, pecado que precisa ser curado. O Ministério de Louvor pode subir. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fizesse uma análise sincera de como está o teu coração. Porque se naquela época o povo perdeu uma batalha, eu preciso te dizer que hoje quem perde a batalha é você. O que precisamos fazer é entender que existe pecado. É confessar ao Senhor e clamar misericórdia. Você entende isso? O Senhor nos dá condições, oportunidades de revermos a nossa história. E a gente pode seguir ou não. No final do ano passado, eu tomei uma decisão particular. Eu falei, Senhor, eu não quero continuar sentindo o que eu tenho sentido. Eu não quero que a mágoa e a tristeza, a frustração direcionem as minhas escolhas, as minhas decisões, independente daquilo que eu entendo ou não como justiça. Mas eu não quero continuar pecando. E eu coloquei isso diante do Senhor. E o Senhor sabe a luta que tenho vivido para não carregar o pecado no coração. Eu convido você a fazer o mesmo. O que está preso aí? Eu quero dizer para você que sozinho você não vai resolver. Sozinho você não vai tirar a frustração, a culpa, a mágoa, não vai. Mas o Espírito Santo está aqui para isso. Santo Deus, a tua igreja está em oração. Pai, a tua palavra é assustadoramente real e direta. Pai, nós precisamos do Senhor. Pai, o meu clamor aqui é que o teu Santo Espírito, Pai, esteja trazendo quebrantamento a cada coração aqui, começando do meu. Pai, tu sabes a luta que tenho e que sinto para livrar o meu coração da mágoa, da frustração, da tristeza. Pai, da mesma maneira que o Senhor tem escancarado diante dos meus olhos as minhas falhas, Pai, que o teu Santo Espírito também esteja tocando os corações dos teus filhos e filhas aqui esta noite. Pai, limpa a nossa igreja. Pai, limpa no meio do teu povo. Pai, aponta em cada coração. Ajuda-nos a entender os nossos próprios pecados e não a ficarmos olhando ou enxergando o que o outro fez, mas ajuda-nos a tratar o nosso próprio coração primeiro. Teu Santo Espírito tem um poder para mostrar, para revelar. Então mostra, Pai, escancara cada um de nós. Mostra os consertos que precisam ser feitos. Pai, nós temos uma história recente, Pai, de tantas situações em que o inimigo tem feito de absolutamente tudo para destruir, para machucar.
Mas nós também temos, Pai, o Teu Santo Espírito, a Tua mão poderosa, a Tua graça, revestindo esse lugar. Pessoas continuam encontrando o Teu amor aqui. Então, Pai, continua agindo, mas traz a nós a clareza do que precisamos fazer em nossos corações. Assim como aqueles, Pai, que são amigos, que hoje nos acompanham, mas que ainda não entenderam a necessidade de entregar suas vidas ao Senhor, que o Teu Santo Espírito, a palavra diz que não existe arrependimento sem a ação do Teu Santo Espírito, então toque em cada coração conforme a Tua santa vontade. Mas que esta seja uma noite a qual o Senhor produza arrependimento. Pai, que haja cura em cada coração adoecido, pelo poder do sangue de Jesus. Continua cuidando e agindo no meio do Teu povo. Assim nós oramos. No nome precioso de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos louvar o nome do Senhor. E enquanto cantamos o próximo cântico, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, você vai poder trazer aqui à frente, como tem feito rotineiramente. Você que entendeu durante a mensagem que precisa entregar sua vida ao Senhor, ou se reconciliar com Ele, venha aqui à frente, nós vamos orar por